Olá, eu sou Rodrigo Góes, sou médico da equipe colunar. Estou aqui com meu amigo, Bruno. Dr. Bruno Braga, e vamos falar um pouco sobre essas questões que fizemos no livro de hérnia de disco. Então, são 100 dúvidas mais frequentes dos pacientes no consultório. Então, foram compiladas e aqui a gente vai discutir algumas delas. A gente trouxe as perguntas que a gente escuta bastante no consultório e vamos explicar aí com palavras fáceis aí para o dia a dia, para bom entendimento aí dos nossos pacientes, de todos os ouvintes, e que o entendimento da doença ele facilita muito no tratamento. E por isso que a gente fez esse livro aqui e vamos falar um pouquinho para vocês, né, Góes? Perfeito. Vamos lá, Góes. E por que a hérnia de disco causa dor? Bom, essa é uma pergunta muito interessante e muito recorrente no consultório. A dor na hérnia de disco, ela ocorre principalmente porque no disco a gente tem uma região que é o ânulo fibroso. Esse ânulo fibroso, ele tem inervações, os ramos sinovertebrais. Então, devido a uma pressão axial, essas inervações elas podem realmente ativar e devido a um processo inflamatório com mediadores químicos que a gente chama de citoquinas, podem realmente desenvolver um processo inflamatório e o paciente reclama de dor. Isso é muito comum o paciente chegar com essa dor lombar e muitas vezes até irradiada. A hérnia de disco, uma dúvida muito comum dos pacientes, é uma doença genética? Na verdade, assim, essa realmente muita gente pergunta, né? Muita gente chega no consultório, meus pais também têm problema de coluna, né? Ou eu também estou tendo dor, será que eu tenho uma hérnia de disco? Ou às vezes, tenho um problema na minha família, tal, escoliose, às vezes relação, né? O que a gente sabe, né? Hoje a gente não tem tanta certeza em relação ao fator único, né, da genética para o desenvolvimento de hérnia de disco. O que se sabe é que tem sim alterações em alguns genes, principalmente aí relacionados à síntese de colágeno, a agrecan, a vitamina D também, que eles conseguiram em alguns trabalhos verificar essa alteração, mas essas alterações elas acabam alterando, na verdade, a velocidade, né, da degeneração do disco, da degeneração vertebral. Então, às vezes, você tem um envelhecimento precoce, né, do disco e da coluna, e aí sim podendo levar à hérnia de disco, né? Tem alguns estudos até que mostraram a hérnia de disco em alguns pacientes irmãos gêmeos, né, univitelinos, e conseguiram perceber sim essa relação, mas claro, a gente tem que saber que é uma doença multifatorial e não só genética, né? Então é uma combinação de coisas ali que podem levar à hérnia de disco. E trauma, Góes? O que pode ter uma hérnia de disco por trauma? Pode, e isso normalmente é frequente até no consultório. A gente consegue ter alguns pacientes que chegam. Primeiro que a hérnia de disco, como foi bem comentado, ela é multifatorial. Então, várias coisas podem levar à hérnia de disco. A carga genética, então o paciente tem genes para que desenvolva realmente a hérnia de disco. Ele tem muitas vezes um sedentarismo associado, muito importante, tabagismo, porque ele altera realmente a sensibilidade dos nervos. Além disso, por ser multifatorial, o trauma, e pode ser até um microtrauma, não necessariamente um trauma de grande monta. Um microtrauma de realmente aquele paciente que vai fazer uma atividade na academia e faz um movimento errado, isso é comum e a gente vê no consultório. Pode sim dar uma hérnia de disco, fazer alguma ruptura daquele ânulo fibroso que a gente discutiu e fazer até uma extrusão e comprimir realmente nervos e ter uma dor que a gente chama de ciática que corre para a perna. Então, o trauma também é parte da etiologia da hérnia de disco. Precisava comentar um pouquinho sobre todos esses fatores de risco, né? Então a gente sabe aí que tem, como você falou bem na parte do trauma, né? A gente tem diversos fatores de risco aí. Já falei um pouco sobre a genética, que é um dos fatores, né? O trauma e microtraumas também. Você comentou um pouco sobre o sedentarismo e é isso, né? Na verdade, a gente tem a hérnia de disco basicamente em pacientes ali de 25, né, 30, né, até 40, 45 anos, né, onde a gente tem já uma alteração do disco intervertebral, com uma desidratação do disco,
o ânulo pulposo, né, a região central do disco um pouco mais desidratada, perde um pouco dessa hidratação. A parte de fora também, o ânulo fibroso também acaba desidratando e pode formar aí a ruptura para poder causar a hérnia. Então, assim, de 25 a 45 anos mais ou menos que causa, que normalmente a gente encontra esses pacientes com hérnia de disco. Pacientes sedentários que não têm ali uma boa cintura de proteção abdominal, lombar, né, muscular, né? Então essa proteção muscular ela é muito importante. Pacientes que trabalham muito tempo sentado e não levantam, né? Sim, Então sim. quando a gente fica sentado, a gente orienta mais ou menos a cada 40 minutos levantar, por quê, né? Quando a gente está sentado, a gente senta com a musculatura bem ativa, né? Então a musculatura abdominal, musculatura lombar, glúteo, pelve, então a gente protege a coluna. A partir do momento que essa musculatura começa a cansar, a gente começa a ir para frente, né? Então a musculatura relaxa e com o relaxamento dessa musculatura, toda a carga em que a gente está sentado vai para a coluna e acaba fazendo com que esse disco sofra um pouco mais, né? Então o sedentarismo está dentro dos fatores de risco, obesidade, né? Então se você tem um desequilíbrio, não só a obesidade, mas o desequilíbrio muscular em si, né? Porque o músculo que consegue segurar ali na cintura abdominal, né? Consegue segurar a carga do dia a dia, diminui a carga em cima da coluna e isso diminui a chance de ter hérnias de disco, né? Tabagismo, né, alcoolismo, então todos os tipos desses vícios, né, em drogas, etc., pode levar também a um sofrimento maior do disco pela microvascularização, né, principalmente ao redor, não no disco em si, porque é vascular, mas ao redor do disco e toda a região ali, né? E uma coisa muito interessante que foi comentado é sobre a idade. A gente sempre fala para o paciente que tem uma hérnia de disco é uma doença de paciente relativamente jovem. Então, esse paciente tem ali a partir dos 25 anos até próximo dos 55. Então, é uma doença de paciente ativo, de paciente que realmente está fazendo o seu dia a dia, tem suas atividades na academia, suas atividades no trabalho. Então, é uma doença. Existem dois autores que estudaram isso, Kirkwood e Willis, que falaram sobre a cascata de degeneração. Então, a degeneração, uma fase de instabilidade e depois dos 60, uma fase de estabilidade. Então, a hérnia de disco, ela tá na mesma moeda de uma outra doença, que é a estenose no paciente mais idoso. Então, a hérnia de disco acontece no doente mais jovem mesmo. E aí, são todos esses fatores que foram comentados aqui, fundamentais para que você evite disparar o processo de degeneração e instabilidade.